Olá pessoal, tudo bem? Para você que está chegando agora no canal Destinalizar, muito prazer, eu sou o Matheus. Estou em Portugal por volta de 20 dias, né, um pouco mais. E estou gravando esse vídeo agora nesse momento para passar a minha visão, minha opinião a respeito do país, né, dessa mudança para Portugal. Também em três pontos, né, que são essenciais e fundamentais para todo mundo que muda. No caso, a segurança, a questão da segurança, a questão da educação, e a educação como um todo, educação das pessoas, educação de uma maneira geral, tá, em linhas gerais, e também a questão do dinheiro, né, do dinheiro que é muito importante. Lembrando que essa é uma opinião pessoal, tá? Se você tem uma opinião diferente, eu gostaria que você compartilhasse ela aqui, né, nos comentários também. Às vezes você está há mais tempo, às vezes até um português que está assistindo quer opinar também. Então, com respeito e muita tranquilidade, digitem aqui a opinião de vocês. Eu leio e comento todos as respostas. Eu aproveito para pedir para vocês o like de vocês e a inscrição de vocês, tá bom? Que isso vai ajudar muito o canal e esse conteúdo a chegar a mais pessoas, tá bem? O primeiro ponto, então, que eu vou falar aqui, de linhas gerais para a gente introduzir, é Portugal. Bom, pois bem, assim que eu cheguei em Portugal, assim, é bem perceptível a diferença em relação ao Brasil, né? Nós estamos acostumados com um tipo de construção mesmo de rua, de casa, de tudo. Então, quando você chega, as estradas são diferentes, as casas são diferentes, né? Então, é muito diferente tudo que você vê, então tudo é muito novidade, né? Conforme alguns dias vão passando, a gente vai percebendo algumas coisas e a gente vai percebendo aquilo que a gente, digamos assim, é um pouco mais parecido com o Brasil, um pouco diferente e tudo mais, né? O que eu poderia dizer para vocês é que, em linhas gerais, eu achei as cidades daqui bem limpas. Eu, particularmente, Matheus, achei as cidades aqui bem limpas. Tem alguns pontos que tem um pouco mais de sujeira, claro, em cidades turísticas como Lisboa e Porto, que eu pude conhecer e que tem vídeos aqui 360 graus no canal, né, rolando, né? Então eu espero que vocês estejam acompanhando também. E tem alguns pontos assim, mas muito pouco, tá? Pouca coisa. As cidades são preparadas para turismo, no caso Lisboa e Porto, né? Então tem muitos pontos que você joga o seu lixo, tudo você guarda com você, né? Guarda consigo e depois joga lá no lugar certo. Então eu tenho percebido assim que em termos de higiene, em termos de limpeza dos locais públicos, de maneira geral, eu posso dizer que está sendo bem positivo, tá? Algumas coisas que a gente percebe às vezes alguma pichação ou outra, alguma coisa assim, pequenas depredações, tudo. Nada que, né, no Brasil não exista, pelo contrário, em maior volume no Brasil, então não foi algo que me assustou, né? É algo que é esperado até, né, que se veja uma coisa ou outra, nada, sabe, de relevante em relação a isso, mas você vai ver um ponto ali, uma coisa ou outra, né? Realmente assusta quando você vê a questão da faixa de pedestre, né? Que você realmente tem a intenção de atravessar, quando você já mostra que você está indo naquela intenção, os carros já param, né? Isso é bem interessante aqui, é bem rígido, né? Alguns amigos que estão aqui há um pouco mais de tempo falam, olha, toma cuidado que às vezes o cara não te vê, né? Às vezes acontece alguma coisa e tal. Claro, né, principalmente eu que acabei de chegar, eu vou devagarzinho, na hora que eu vejo que o carro parou, ainda saio correndo, né? Tipo, de medo do cara dar uma acelerada e passar, né? Tipo, mas não, gente, é bem seguro mesmo. Todas as vezes realmente que eu fui atravessar ali, os carros param, sem muito alarde, lógico, prestando bem atenção, né? Eu ainda não confio 100% em atravessar uma rua sem olhar, por exemplo, praticamente, ou olhando o mínimo possível. Por causa da nossa cultura do Brasil, a gente realmente olha para, né, sempre acostumado lá pela nossa mãe, né? Ó, olhou para os dois lados da rua, não pode atravessar sem olhar os dois lados da rua. Então, a gente tem isso gravado na nossa mente, né, na nossa cultura. E quando a gente chega aqui, se você passa na faixa de pedestre, eles param para você. Então, é uma coisa bem interessante, né? E outra coisa também é que eu passei por 3 Airbnbs, né? Esse é o terceiro. Eu passei por Airbnb no Porto, um em Lisboa e um aqui em Leiria, né? Eu pude perceber a diferença de conforto térmico, né? Nós estamos no inverno de Portugal
E os dois primeiros Airbnbs, eles tinham ar-condicionado, que no caso, ar-condicionado também funciona como aquecedor, né? Ele tanto gela quanto aquece o ar. Então, assim, nos dois primeiros Airbnbs foi bem tranquilo, a gente tinha um clima ambiente. Então, nossa, chegava dentro de casa, tava tranquilo, era como se estivesse, entre aspas, no Brasil ali, né? Porque ficava com roupa comum e tal. Já nesse não tem, vocês podem ver que eu tô com roupa de frio, dentro de casa, mas assim, é suportável, tá? É suportável. A única coisa que tem que ter cautela é que tem que ter um equilíbrio entre manter a casa fechada para ela ficar aquecida e manter ela um pouquinho aberta durante aquele período mais quente do dia para ela também não mofar, né? Porque realmente Portugal é um país bem úmido mesmo, né? A porta de manhã acorda suada ali, a chave, a parte da chave, a maçaneta, fica suado ali. Realmente é bem úmido, né? Aqui, os banheiros, né? Principalmente porque sobe aquele vapor. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Agora eu vou passar por 3 tópicos, né? Que eu citei logo no início do vídeo. Então, eu vou falar agora sobre segurança. Bom, pessoal, falando agora sobre segurança para vocês, eu, Matheus, né, e a minha família, nós nos sentimos seguros em Portugal, tá? E eu vou te dar os motivos, o porquê. E não é porque não existe pedintes, não é porque não existe pessoa que é moradora de rua, porque existe, pessoal. Infelizmente é a realidade não só de Portugal, a realidade do mundo, tá? Existem pedintes, né? Inclusive pedintes abordam a gente, já me abordaram, eu já cheguei a dar dinheiro, né, cêntimos ali e tudo que eu tinha para alguns pedintes, tudo mais, já chegaram pedindo comida, esse tipo de coisa, principalmente quando você vai pegar ônibus, quando você está realmente no transporte público, lugar muito movimentado, né, de pessoas, né? Existem essas pessoas aí. Mas nada intimidador, assim, eu nunca em nenhum momento fui intimidado ou tive a sensação que eu seria, sei lá, roubado, furtado, alguma coisa nesse sentido, né? Lógico que tomem cuidado, porque inclusive nos metros, né, nos metrôs, né, que eles falam que metros, existem até avisos, fala assim, olha, cuidado com batedores de carteira, né, porque o furto, de modo geral, na Europa, ele é muito praticado, então se você está com uma bolsa, né, uma mulher que está com uma bolsa, ou você está com uma mochila, né, e você tá ali vacilando, tá, né, o zíper aberto, uma carteira, alguém rapidinho pode pegar, mas assim, não é algo generalizado, algo que você fica, apreensivo, não, pode acontecer, entendeu, mas é muito difícil de acontecer, né. E uma coisa que me impressionou foi que um dos dias que eu estava aqui em Leiria, por exemplo, na questão de segurança ainda, eu estava passando em frente a uma escola. E as crianças, né, assim, início de pré-adolescente ali, saindo sozinhas, sem acompanhamento dos pais, indo sozinho para suas casas, indo pegar transporte público. Então, assim, para uma criança fazer isso, para o pai ter a liberdade de fazer isso com uma criança, né? E policiamento, porque assim, no Brasil, toda escola tem um policiamento muito forte em volta, né? Até por várias questões, né? E aqui eu não vi muito policiamento em volta de escolas, eles, tipo, as crianças bem livres, tranquilas, sabe? Inclusive a escola que eu tava passando tinha um caixa, aqueles ATMs de rua do lado ali, então, gente mexendo com dinheiro, criança passando, tipo, tudo normal, tranquilo. Então, assim, muito de boa, sabe? E, inclusive, aconteceu um caso comigo, que me mostrou como Portugal é segura, que foi quando um dia que eu fui com a minha família de carro até o centro de Leiria no final de semana. E, gente, o carro ele não tem alarme na chave, eu tenho que girar. E eu simplesmente girei e deixei na porta a chave. E estava numa avenida principal, numa avenida super movimentada, todo mundo que passava via a chave no carro, né? E não aconteceu nada, eu fiquei por 1 hora fora, eu cheguei lá, a chave estava pendurada do mesmo jeito que estava lá, e assim, eu fiquei impressionado, porque é algo assim impressionante, não é coincidência, é realmente segurança, tá? Bom, o segundo ponto que eu vou tratar com vocês aqui é educação. Bom, pessoal, sobre educação, de maneira geral, falando educação em linhas gerais, a educação dos portugueses, porque assim, muita gente fala
que os portugueses são mal educados ou são arrogantes, alguma coisa do tipo, tá? Eu vim e comprovei que não é bem assim, tá? Existem sim algumas pessoas que são um pouco mais ríspidas na maneira de falar, um pouco mais grosseiras na maneira de falar, mas basicamente os portugueses eles são bem educados, eles dão boa tarde, bom dia, boa noite, né? Falam obrigado, com licença, por favor, enfim, aquelas palavrinhas mágicas que a gente aprende na escola, né? E que às vezes a gente não usa muito porque a gente está acostumado a chegar numa pessoa e falar assim, oi, né? Ou falar um oi, tudo bem? E já emendar uma pergunta. Aqui você fala assim, oi, tudo bem, boa tarde. Aí a pessoa já, opa, boa tarde, né? Está sendo super educada. Eu preciso de uma informação, né, por gentileza, tal coisa, assim, assim. Perfeito. Quando você chega para falar com o português com educação, ele vai ser educado, ele percebe que você tem a educação e ele te retribui a educação. Agora a maneira deles de falar é um pouco mais direta, entendeu? Eles não fazem, vamos dizer assim, firulas para falar, eles não fazem voltas para falar, eles falam direto, você perguntou aquilo, é aquilo, né? Se ele não entender, ele vai falar que ele não entendeu, né? Se ele não saber, ele não vai muitas vezes se desdobrar para tentar te ajudar com uma coisa que ele não sabe, ele simplesmente fala que não sabe, né? E isso não é nenhuma falta de educação, esse é o objetivo, tá? Basicamente, eu fui de Lisboa para Porto na Flixbus com várias malas, muitas malas grandes, aquelas malas de aeroporto, 3 malas de 23 quilos, 3 malas de 10 quilos e bagagem pessoal. E a minha passagem da Flixbus permitia isso. Quando eu comprei, eu percebi que eu verifiquei se permitia isso e permitia, tanto que eu fui de Lisboa a Porto. Quando eu fui sair de Porto para vir para Leiria pela Flixbus, o motorista ele foi incisivo que não era e pronto. E ele não olhou na minha cara, eu falei, mas como nós resolvemos? Ele foi muito grosso mesmo comigo no caso, porque ele não quis dialogar, entendeu? Isso eu considero grosseria, não dialogar. Ele realmente foi muito grosso. Aí eu mantive a paciência, porque eu não queria causar ali um estresse maior, tava com meu filho, com minha esposa. E aí ele só falou assim, conversa com a rapariga da Flixbus. No caso, né, era a moça ali, né, que a gente fala no Brasil, a rapariga aqui, que era uma funcionária da própria Flixbus para intermediar questões, né, de passagem também, bagagem, tal. Eu fui com ela, ela olhou, ela me apoiou, ela viu que eu estava no meu direito, estava na minha razão, só que ela foi falar com o motorista e o motorista foi grosso, inclusive com ela, com a própria portuguesa, rapariga lá da Flixbus. Então, assim, ele realmente era um senhor muito, assim, sabe, que não tinha como dialogar. Então, assim, era de fato uma pessoa que era assim. Então, eu tive que lidar com essa situação. Inclusive, eu tive que pagar 20 e poucos euros a mais para as malas poderem ir, que senão simplesmente eu não iria viajar. E o que ia adiantar ali eu fazer um barraco, alguma coisa e tal, porque o motorista, ele é a palavra final ali no ônibus, então eu poderia pedir um livro de reclamações, alguma coisa do tipo, poderia engrossar, poderia fazer o que for, até chamar a polícia e tal, mas sabe, às vezes a gente só quer resolver, entendeu, o caso, mas assim, foi um momento tenso, tá? Bom, encerrando a educação agora, eu vou falar do terceiro ponto, que é muito importante, que é o ponto dinheiro. Bom, pessoal, dinheiro é uma coisa assim que vai do seu planejamento. Aqui a única coisa que eu posso realmente de conselho dar para vocês inicial é o máximo que vocês puderem trazer, tragam dinheiro em espécie. É lógico também no banco, enfim, lá na Wise, ou se você conseguiu abrir conta no banco português, no banco português. Enfim, se você tiver cartão de crédito, claro, também no seu cartão de crédito, mas traga uma quantia, né, em espécie. Por que eu falo isso? Eu já me deparei com alguns comércios, não foi um, não foi dois, foram mais comércios que não utilizam a opção de pagar com cartão, tá? E aí o que acontece? Você tem que pagar em dinheiro. E se você não tiver o dinheiro? Complica, né? Você vai ter que o quê? Fazer um saque no ATM, e aí provavelmente um funcionário, alguém vai ter que te acompanhar a esse ATM. Então olha que situação desagradável. Então carreguem dinheiro com vocês na carteira, como eu falei há pouco, é seguro, então carreguem dinheiro na carteira, tá? De vocês, para situações emergenciais em que você não aceita um cartão, alguma coisa, tá? Mas isso não é a dica mais importante, isso daí é só realmente um início. Porque assim, uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça,
todo migrante que chegar aqui pela primeira vez, ele vai gastar mais dinheiro do que deveria, ou vamos dizer assim, reformulando um pouco a frase, ele não vai economizar a maneira com que ele havia pensado que ele economizaria. Ele vai acabar, digamos, de uma maneira ou outra, perdendo dinheiro. E por que eu estou falando isso? Você não conhece o país. Você ouviu no YouTube que existe o Continente e o Pingo Doce. Só que você não sabe qual que é mais barato. Você viu um vídeo lá que falou, o arroz tá tantos cêntimos. E o feijão tá 1 euro e não sei quantos cêntimos, tá? Mas você sabe que os mercados, eles fazem promoções e tudo mais, e você não tá acompanhando aquele ritmo. Então você não sabe qual é o mercado que tá mais barato no momento. Você não sabe se comprar, sei lá, batata e cebola ou fazer, vamos dizer assim, fazer a feira, né, no Pingo Doce é melhor, ou no Continente é melhor, ou no Intermarché é melhor. Você não sabe qual mercado as coisas são mais baratas ou até de melhor qualidade para o seu gosto, né? E isso, só disso daí, você vai acabar o quê? Pagando um pouco mais caro, porque você não sabe exatamente quanto custa as coisas, entendeu? Você não tem essa noção. Vou dar um exemplo básico para vocês, 2 exemplos bem rápidos aqui. Quando a gente estava no Porto, meu filho estava com sede. E aí minha esposa, vou comprar uma água. Ela pagou 1,50 euro numa garrafinha de água comum, tá? E depois eu fui no mercado comprar água. Sabe quanto que é a água no mercado que eu fui? Era 60 cêntimos, 5 litros. 5 litros de água, 60 cêntimos. E ela pagou numa garrafinha em 50. Então assim, olha aí, daria para comprar mais de 10 litros de água, né? Outro exemplo, a gente chegou, estava muito frio, a gente não trouxe touca, né? Touca de cabeça, né? Daquela de lã. E então a gente chegou no lugar e pagou 12 euros numa touca. E a gente comprou 3 toucas. Gastamos 12, 24, 36 euros. Depois nós encontramos toucas por 4, 5 euros. Ou seja, com um preço de uma touca, que era 12 euros, a gente compraria as 3 no outro lugar. Mas por quê? A gente chega, não sabe onde ficam as coisas, às vezes a gente chega, se desespera um pouco, não pensa direito ali na hora da emoção, tá ali naquele lugar mesmo, aqui tem uma touca, tá, vamos comprar, nossa, tá congelando aqui minha orelha, minha cabeça, não quero ficar doente, tá? Acaba comprando, entendeu? E aí isso acontece com todo mundo, com qualquer pessoa, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas e assim, então coloque na sua cabeça, no começo, por mais que você queira ser econômico, você vai acabar gastando um pouco mais de dinheiro, ok? E isso daí é uma coisa que você tem que colocar no seu planejamento, porque se você acha que você vai gastar, não sei, vou chutar um número, se você acha que você vai gastar 600, de repente seria bom você colocar uma gordurinha ali em cima, um valor ali em cima, porque você vai ter imprevistos ou perdas de dinheiro, igual as situações que eu estou te falando aqui, das mais diversas. Tá bem? Então, pessoal, obrigado por terem assistido até esse momento aqui o vídeo. Deixa o seu like, se inscreva e continue acompanhando o canal. Tem muita coisa para sair. Vou falar do meu carro, vou falar do apartamento, vou falar da escola do meu filho, do Miguel. Tem muita coisa aí para vir, mais vídeos de pontos turísticos também, que a gente fez vários e tá soltando aos poucos, tá bom? Então, forte abraço para vocês, até mais. Tchau!